crianças, hoje na nossa aula de História nós vamos falar como ocorreu a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, enquanto estava no Rio de Janeiro, D. João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Alcarves. O Brasil passava então a ser reino com todas as características políticas e administrativas, o que gerou muita insatisfação em Portugal. Então, no ano de 1820, uma revolta começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias do reino. Esta revolta ficou conhecida como a Revolução do Porto. Então, foram convocadas eleições para a instituição de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. E os revoltosos exigiam o comprometimento de D. João, que no momento sentia-se pressionado e embarcou de volta para Lisboa, deixando aqui no Brasil o seu filho Pedro de Alcântara como regente do Reino do Brasil, com todos os poderes para governar. Enquanto isso, crianças, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, Pedro de Alcântara formava uma constituinte exclusivamente brasileira. Isso causou insatisfação enorme do governo português e gerou uma série de conflitos entre Portugal e Brasil. Como vocês viram na aula anterior, quando D. João foi convocado a ir para Portugal, ele não quis deixar o Brasil jogado às traças, como diz o ditado, né? Sem ninguém para governar. Então, ele decidiu deixar o seu filho tomando de conta do Brasil, enquanto ele ia resolver essas pendências em Portugal, né? Mesmo levando grande parte dos bens que ele já tinham adquirido aqui no Brasil, ele ainda deixou o seu filho para tomar de conta do governo. Então, como Pedro de Alcântara, no momento, estava governando o Brasil, ele decidiu, então, fazer uma constituinte exclusivamente brasileira. Então, a Assembleia do Brasil queria uma independência política de Portugal, o controle de sua economia e também o fim dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. As cortes portuguesas não aceitavam a Constituinte brasileira, resultando assim no rompimento de Pedro de Alcântara com o governo de Portugal. Esse dia, crianças, em que a corte portuguesa não aceitou essa nova Constituinte formada pelo governo brasileiro, ficou conhecido como o Dia do Fico. Por que ficou conhecido como esse dia, o Dia do Fico? Porque eles também convocaram o Pedro de Alcântara a ir para Portugal, né? Já que eles perceberam que Pedro de Alcântara estava querendo dominar o Brasil separadamente de Portugal. Mas Pedro de Alcântara disse que não ia, que tinha decidido ficar aqui no Brasil, né? E governar o Brasil de acordo com as ordens dele, com o que ele achava que seria correto para o Brasil, separando o Brasil de Portugal. Por isso, o dia ficou conhecido como o Dia do Fico, dia em que Pedro de Alcântara não atendeu ao chamamento da Assembleia Portuguesa, que ordenava a sua volta imediata a Portugal. Então, antes da independência, Pedro de Alcântara adotou algumas medidas importantes. Essas medidas foram o retorno das tropas portuguesas, a organização da Marinha de Guerra, a exigência de que todas as medidas impostas por Portugal só teriam valor se fossem assinadas por ele e também a convocação de uma Constituinte brasileira. Então, continuando a nossa aula, a proclamação da independência, feita por Pedro de Alcântara, aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 e foi anunciada para o mundo que o Brasil seria independente de Portugal nesse mesmo dia e que ele se colocava, né, o Pedro de Alcântara se colocava como defensor do Brasil. Após a proclamação, Pedro de Alcântara foi coroado como imperador e também passou a ser chamado de Dom Pedro I. E Portugal reconheceu a autonomia do Brasil mediante o pagamento de uma indenização. Então, para vocês verem como tudo isso aconteceu, mesmo Pedro de Alcântara decidindo ficar aqui no Brasil, governar o Brasil separadamente de Portugal, para que tornasse o Brasil independente de Portugal, né? O governo português aceitou, depois que ele proclamou essa independência. Aceitou, mas só aceitava na condição de que o Brasil
teria que pagar uma grande indenização a Portugal para ser reconhecido independência. Então, ocorreram muitas revoltas de portugueses que se posicionavam contra o governo. Mas, mesmo assim, graças a Dom Pedro I, né, o Brasil se tornou independente de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. Esta era a nossa aula sobre a independência do Brasil. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!